Aqui é a aluna Ana Clara de Carvalho Araújo e vou apresentar um pouco sobre mieloencefalite protozoária equina. A mieloencefalite protozoária equina, mais conhecida como EPM, é uma doença infecciosa não contagiosa e é causada pelo protozoário Sarcocite neurona. E esse pode produzir uma disfunção neurológica encefálica e de medula espinhal nos equinos. E pode variar ali a idade do equino de 2 meses até 19 anos de idade. Então pode infectar tanto velhos quanto novos. A principal suspeita clínica que vai levar os profissionais a suspeitarem, dessa patologia é a incoordenação motora. No Brasil, foi relatado que 69,9% dos equinos existentes no plantel nacional são reagentes sorológicos ao Sarcocites neurona, e o que retrata a grande importância dessa enfermidade no país. O agente causador da EPM é o Sarcocite neurona, é um coccídio do filo apicomplexa da família Sarcocistidae. E a distribuição desse agente etiológico é todo o continente americano e possui uma grande diversidade de ambientes. Pode ali estar em florestas, banhados, pastagens e vegetação arbustiva. Entretanto, com o aumento do desmatamento, esses marsupiais, que são os hospedeiros os hospedeiros definitivos, que são os gambás, eles estão deslocando para as fazendas, aras, sítios, chácaras e até mesmo as cidades em busca de alimentos. E acaba contaminando os alimentos dos equinos, que tornam-se os hospedeiros acidentais dessa doença. Nessa imagem aí, mostrando o agente etiológico, que é o Sarcocite neurona, no centro da grande área cinzenta do sistema nervoso central, indicado ali pela seta. O hospedeiro intermediário pertence a uma extensa faixa que, por sua vez, inclui aves, tatus, outros marsupiais e insetos, que atuam também como os hospedeiros de transporte. O hospedeiro definitivo, como eu falei, são os gambás, que principalmente da espécie de Didelphis virginiana e de Didelphis albiventris. O hospedeiro definitivo, ele vai infectar ingerindo cistos do Sarcocite neurona que estão presentes na musculatura do hospedeiro intermediário. E os equinos, que são os hospedeiros acidentais terminais, eles vão se infectar quando vão ingerir ali acidentalmente alimentos que estão contaminados com as fezes dos gambás, que são os hospedeiros definitivos. E ali naquelas fezes vão estar contendo esses porocistos infectantes. Aqui na imagem é mostrando as duas espécies mais comuns do hospedeiro definitivo, que é o gambá, que é o Didelphis albiventris, e o Didelphis virginiana. Aqui é o ciclo de vida do Sarcocite neurona, mostrando primeiramente os hospedeiros intermediários, que são as presas do hospedeiro definitivo. Então, quando o hospedeiro definitivo vai se alimentar de suas presas, algumas delas podem estar infectadas com Sarcocite neurona, que vão se encontrar ali na musculatura. E quando esse hospedeiro definitivo ingere essa carne, ele acaba se contaminando com o Sarcocite neurona e vai encontrar ali na região sexual e reprodutora e digestiva. Por se encontrar ali na região digestiva, esse agente etiológico vai sair nas fezes do gambá, e os esporocistos, desse agente etiológico, e pode ali estar infectando os alimentos dos equinos, pastagens, rações, quando esse gambá tem acesso ao local ali que os equinos estão. Então, esse equino vai ser um hospedeiro acidental, pela ingestão da pastagem contaminada, que vai ocasionar as lesões da medula espinhal e do sistema nervoso central. O agente etiológico no trato intestinal dos equinos, que são os esporocistos, eles vão se romper e vão liberar os esporozoítos infectantes. Esses esporozoítos vão penetrar nas células endoteliais dos vasos ali da mucosa do intestino e vão disseminar na corrente sanguínea. Quando disseminam na corrente sanguínea, vão ali ter grande chance de ultrapassar a barreira hematocefálica, que é aí que atinge o sistema nervoso central do animal. Ali nos neurônios, os esporozoítos, eles vão se multiplicar e transformar nos esquizontes e vão produzir vários merozoítos. O cavalo,
é considerado hospedeiro aberrante, que é o hospedeiro terminal do sarcociste neurona, porque ele não pode transmitir a doença para outros cavalos. É uma doença não contagiosa. E porque não foram identificados estágios maduros, né, desse parasita, e os parasitas que infectam os cavalos são identificados também nas suas formas assexuadas, ou seja, que não podem transmitir para outros cavalos. Os sinais clínicos da doença são extremamente variáveis. Depende da localização do sarcociste neurona no sistema nervoso central do animal. E também depende da gravidade das lesões provocadas pelo parasita e os danos secundários que podem ali serem provocados pela resposta inflamatória. Os equinos, eles vão apresentar ali quadros neurológicos distintos. No início, ele pode estar apresentando fraqueza, tropeços no solo ou em objetos, arrastando as pinças, e tem-se ali a impressão de que tem uma perda de equilíbrio ou bambeira, né, comumente chamada, e apresenta espasticidade em um ou mais membros. As alterações encefálicas observadas, elas podem afetar qualquer núcleo dos nervos cranianos. Os sinais de incoordenação são inespecíficos, podem ser observada ali uma atrofia muscular focal, como ali nos quadríceps e glúteos, que são os mais comuns, atrofia do masseter, músculos temporais e músculos da língua. E ali o animal pode apresentar inclinação da cabeça, paralisia do nervo facial, ataxia vestibular e perda da sensibilidade na córnea e nas narinas. Além disso, é muito comum o equino balançar compulsivamente a cabeça. E ocasionalmente pode também haver sinais de disfagia. Vale acrescentar que a forma crônica é a mais comum da doença, e tem uma evolução lenta, e aos poucos o animal vai se agravando, podendo evoluir ali por vários meses até chegar ali num decúbito depois de agravar bastante esses sinais clínicos. A forma aguda existe, porém é mais rara, mas existem alguns equinos que apresentam esses sinais de forma bem súbita e logo vão se agravando, mas é uma forma mais rara da doença. Aqui nas imagens mostra, na imagem A, o equino girando em círculos, apresentando incoordenação motora. Na B, é o equino apresentando balançar compulsivo da cabeça, que é chamado head tilt. E o C é o equino com atrofia dos músculos quadríceps e glúteo, aqui mostrando na imagem. Nessas duas imagens aqui, na letra A, o equino apresenta incoordenação motora ao andar, né, os membros totalmente ali sem coordenação. E na letra B, aqui nos membros posteriores, o equino apresenta um déficit proprioceptivo, que é caracterizado pela posição anormal aqui dos membros. Os sinais clínicos, ele pode apresentar também sudorese regional, que é dermatomérica. Quando esses parasitas acometem ali o trato da substância branca simpática. E também pode apresentar hipoestesia ou insensibilidade de regiões de cabeça e pescoço. Além disso, o equino pode ocorrer ali febre, depressão acentuada, pressão da cabeça contra objetos, o decúbito, o opistótono, bem como o pateamento, né, e convulsões e, nos casos bem mais graves, a morte. As lesões localizadas no neurônio inferior da medula espinhal vão levar ali a paresia e o decúbito do animal. E a atrofia também dos músculos quadríceps e glúteo, como mostrado aqui na imagem, né? É uma égua puro sangue inglês de 12 anos que apresenta essa atrofia muscular assimétrica, bem acentuada aqui na região glútea. E alguns animais que apresentam essa atrofia da musculatura do lado acometido pela lesão usam muito a parede da baia para poder se equilibrar. Então, é uma característica a ser observada também. Em casos que a lesão for na medula sacral, é observada uma paresia da cauda, que é chamada de síndrome da cauda equina. E ali o animal pode apresentar incontinência urinária e anal. O diagnóstico, ele vai ser baseado no histórico, nos sinais clínicos e nos testes imunológicos. O diagnóstico clínico vai se basear nos sinais neurológicos, que, embora que são indistintos e comuns a várias outras afecções do sistema nervoso central, tem como característica principal a perda da coordenação motora. Então, principalmente dos membros posteriores e sinais de atrofia dos grupos musculares, como eu mostrei nas imagens anteriores.
O imunoblot, que é o Western blot, é o exame in vivo mais indicado, né, para detectar essa doença, é o exame de eleição, que detecta anticorpos de IgG específicos contra o sarcociste neurona, no soro e no líquido cefalorraquidiano, e de cavalos que foram expostos, né, ao protozoário. A colheita desse líquido cefalorraquidiano é realizada num espaço a tanto occipital ou lombosacro do animal, sendo que esse último, né, esse lombosacro, é mais utilizado para a colheita do LCR, porque o animal é contido na posição quadrupedal e facilita o processo de coleta desse líquido cefalorraquidiano. O LCR positivo, né, indica que os parasitas conseguiram penetrar a barreira hematocefálica e acaba estimulando uma resposta imune local, né? Então, esse teste vai indicar os anticorpos ali produzidos por esse parasita, né, que estimulou o sistema imune a produzir esses anticorpos contra o parasita. Não apresenta uma reação cruzada com outro tipo de protozoário, né? E a especificidade e a sensibilidade do imunoblot são de aproximadamente 89%. Então, é o teste de eleição para poder identificar essa doença. Nas análises sanguíneas, é bem comum encontrar linfopenia, hiperfibrinogenemia, e elevação da bilirrubina sérica, ureia e as enzimas teciduais, que possivelmente podem ser relacionadas ali ao estresse, terapia com corticoide, trauma e a anorexia e danos musculares ali pode causar essas alterações anteriores. E a reação em cadeia polimerase, que é o PCR, é uma técnica específica para o DNA do parasita, que vai confirmar a presença do sarcociste neurona no sistema nervoso central. Apesar disso, a sensibilidade do PCR para a EPM é baixa, porque o DNA do parasita pode ser rapidamente destruído ali pelas enzimas, né, que estão presentes no líquido cefalorraquidiano, ou então pela escassez do DNA no mesmo. O coeficiente de albumina também pode ser utilizado, porque a proporção de albumina no líquido cefalorraquidiano e no soro pode ser útil para avaliar uma amostra qualitativa. Porque a albumina é uma proteína abundante no soro, mas não é produzida no LCR. A presença de albumina no LCR ocorre devido ao escape dessa proteína da circulação geral. A concentração total de albumina no LCR e o coeficiente de albumina podem ser comparados, então vai avaliar a integridade da barreira hematocefálica. E existem parâmetros normais do coeficiente de albumina que são encontrados no LCR de cavalos. Então, com isso, a gente usa, né, como parâmetro a concentração total de albumina no LCR e o QR, e o QA, que é o coeficiente de albumina. Se tiver elevado, é sinal de aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica, que ali pode ter um indício da doença. Já no exame de imunohistoquímica, pode distinguir, né, o sarcociste neurona de outros parasitas. E em alguns laboratórios estão disponíveis técnicas, né, de imunohistoquímica, que é a avidina biotina, para detecção do antígeno do sarcociste neurona em cortes fixados em formol e incluídos em parafina. Há ainda o exame pós-mortem, com lesões macro e microscópicas ali nos achados de necrópsia. Na necrópsia, o sistema nervoso central, que é o encéfalo e medula espinhal, ele deve ser colhido e examinado as lesões macro e microscopicamente para detectar essas lesões características da doença. E essas podem fortalecer uma suspeita clínica ou mesmo confirmar. Embora, em cerca da metade dos casos, principalmente aqueles animais que já receberam tratamento, não se visualiza o agente etiológico nas preparações histológicas rotineiras. Aqui na imagem mostra a medula torácica com hemorragia multifocal, essas regiões mais avermelhadas, que é uma hemorragia multifocal moderada na substância cinzenta e branca. Aqui na imagem A mostra a mielite linfoplasmocitária, a malácia e hemorragia multifocal moderada associada ao esquizonte, né, do sarcociste neurona, na substância branca da medula lombar. Já na foto B, mostra o esquizonte de sarcociste neurona na substância branca da medula torácica. Para o diagnóstico diferencial da doença,
Essa mioencefalite protozoária equina pode ser inicialmente confundida com outras enfermidades neurológicas que acometem os cavalos. Por esse motivo, a gente deve descartar outras causas de incoordenação motora, como traumas encefálicos, traumas medulares, mielopatia cervical estenótica, raiva, mieloencefalopatia degenerativa equina, doença do neurônio motor, otite média ou interna, mielite equina por herpes vírus, polineurite equina e mieloencefalite verminótica. Nos traumas encefálicos e medulares, ali ocorre de forma súbita e apresenta um quadro ali de lesões, pode ser lesões severas que pode levar também ao decúbito. Na mielopatia cervical estenótica, ali vai acometer animais jovens e de crescimento rápido, que vai apresentar ali os sinais que são simétricos e acomete ali os 4 membros. E a mielografia pode confirmar se é essa mielopatia cervical estenótica. Na mieloencefalite por herpes vírus, ocorre, na maioria dos casos, de forma aguda, com histórico de aborto recente, ali o animal apresentando, também pode ser uma doença respiratória, e vai ser caracterizada por uma fraqueza muscular, ataxia, um comprometimento dos membros ali posteriores. E alguns animais também podem apresentar incontinência urinária, nesse caso, mieloencefalite por herpes vírus. Na polineurite equina, também pode ser de ocorrência aguda, né, que já diferencia dos mais comuns da EPM, que é mais crônica. E é mais comum em equino adulto e, em geral, começa com uma hiperestesia e pode progredir ali para uma paralisia da cauda, do reto, da bexiga, da uretra, e ali pode ter também um gotejamento de urina, né, nessa polineurite equina. Já na mieloencefalite verminótica, ali vai acontecer as migrações de larvas de nematóides e causar lesões difusas ou multifocais no cérebro e na medula espinhal. E ali pode ser de início súbito, de início agudo, né? Deterioração rápida ali do animal, levando também, pode levar também à morte do animal. Então, devemos analisar essas doenças e discernir da EPM, porque tem alguns sintomas que se parecem, mas tem outros que se diferem. Então, a gente tem que atentar nesses sintomas que se diferem para poder fazer um diagnóstico diferenciado adequado. No tratamento, ele é baseado na utilização dos fármacos antiprotozoários que vão inibir a síntese de ácido fólico ali do protozoário. O tratamento antigo, né, que muitos já deixaram de usar esse tratamento, era o uso de inibidores da dihidrofolato redutase, que era como, por exemplo, a combinação de pirimetamina na dose de 1 mg por quilo por via oral, uma vez ao dia, com sulfadiazina na dose de 20 mg por quilo por via oral, 2 vezes ao dia, por um período ali de 120 dias a 6 meses. Só que isso daí ocorria o quê? Um bloqueio do metabolismo do ácido fólico dos protozoários, né? Que é um método de ação. E o tratamento com a sulfa e pirimetrina já não está muito em uso, né? Em alguns veterinários já não usam mais, porque quando utilizado em um período prolongado, pode levar ali o animal a apresentar anemia, leucopenia e diarreia. Atualmente, alguns veterinários usam principalmente a terapêutica que administra a diclazuril, uma dose de 5,6 mg por quilo por via oral, uma vez ao dia, porque apresenta também boa eficácia e tolerância. Ou então, o totrazuril, que é na dose de 10 mg por quilo por via oral, uma vez ao dia. Ambos, né, pertencem a esse grupo benzenoacetonitrila e usam geralmente por um período de, no mínimo 28 dias. Como medida terapêutica adicional, tem a aplicação de flunixin meguline, na dose de 1,1 mg por quilo por via intramuscular, uma vez ao dia, ou do DMSO, na dose de 1 grama por quilo, diluído em solução a 10% e aplicado lentamente pela via endovenosa. Para o quê? Para abrandar a inflamação do sistema nervoso central. Os equinos ali que apresentam uma sintomatologia moderada ou severa, é recomendado que se utilize anti-inflamatórios por 1 ou 2 semanas, porque acredita-se que essa corticoterapia pode abrandar os fenômenos inflamatórios ali do sistema nervoso central.
Ainda recomenda-se a aplicação de ácido fólico na dose de 20 a 40 mg por quilo pela via oral ou 75 mg como dose total pela via intramuscular uma vez ao dia, a cada 3 dias. Ainda no tratamento deve-se dar uma suplementação com vitamina E e selênio. Além disso, como medida de caráter geral, é bom manter o cavalo alojado em baia ampla, arejada e com cama alta, porque às vezes o animal ali pode adotar o decúbito lateral. E devido aos sinais clínicos da doença durante o tratamento, é recomendado também utilizar um aparelho chamado sling, que é o que é mostrado na foto aqui, para manter o equino em pé. Aqui nessa foto mostra o animal em decúbito lateral antes do tratamento e aqui na segunda foto uma discreta melhora ali depois de já ter iniciado o tratamento. Na segunda foto ele passa, para o decúbito external e está se alimentando ali normalmente, então o tratamento ali está fazendo efeito. O prognóstico da doença vai depender bastante da extensão das lesões e da condição do animal. O equino que estiver ali acometido pela doença e sobreviver a 3 dias de tratamento começa a apresentar uma melhora nos sinais clínicos e começa a se recuperar. Mas mesmo após a cura do animal, ele tende a apresentar melhoras gradativamente devido às lesões causadas no cérebro durante a doença. Também é aconselhável realizar alguns tratamentos fisioterápicos devido à atrofia muscular que ocorre. Os equinos afetados, que são tratados corretamente, em menos de 3 meses eles se recuperam. E em 50% dos casos, a recuperação é bem sucedida. Porém, como eu disse, tudo irá depender da gravidade da doença e do tempo que ela foi identificada. Os cavalos que foram diagnosticados e tratados precocemente voltam ao normal. Já os cavalos que demoram para ser diagnosticados, as lesões causadas, elas geralmente são de maior intensidade e não voltam ao normal como aqueles que foram diagnosticados precocemente. E mesmo após a terapia prolongada e intensiva, alguns animais ali que são tão debilitados que não conseguem se recuperar completamente. E esse agravamento dos sintomas vai depender da idade do animal, do estilo de vida e da resposta do sistema imunológico. A sobrevivência ali dos animais acometidos vai depender da severidade das lesões, sendo que os indivíduos com sinais clínicos moderados ou severos têm a maior probabilidade de entrar em decúbito permanente. Aí, nesses casos que o animal já entrou em decúbito permanente, está no nível ali da doença que vai ser necessário uma eutanásia, ele não consegue se recuperar. Para a prevenção da doença, como medida de caráter geral, como eu disse antes, deve manter o cavalo alojado numa baia ampla, arejada e cama alta, porque ele pode apresentar o decúbito lateral. Deve também ter medidas de higiene nos depósitos de rações, encostos e bebedouros, assim como o controle de vetores e hospedeiros intermediários, que fazendo isso, a gente pode quebrar o ciclo epidemiológico ali da doença. Porém, a melhor medida profilática é não deixar o gambá, que é o hospedeiro definitivo, e as aves, que podem ser vetores mecânicos da doença, entrar em contato com os alimentos que serão ali fornecidos para os equinos. Então, como consideração final, a gente deve salientar que o diagnóstico precoce e o conhecimento acerca do agente etiológico, dos sinais clínicos e os possíveis tratamentos tornam-se elementos imprescindíveis na conduta do médico veterinário. E também a restrição, como eu disse aqui, para a profilaxia do contato dos hospedeiros definitivos e intermediários com os equinos, porque isso vai minimizar muito a incidência dessa doença. Aqui são algumas referências utilizadas. E aqui em seguida tem as questões que o professor pediu, que eu fiz, questão de 1 a 5. Assinale o agente etiológico da EPM. Essa questão 1 é para você assinalar o agente etiológico. Na questão 2, é para assinalar corretamente os possíveis sinais clínicos da EPM, ou seja, tem alguns aqui que eu citei, e que pode ser que ocorra na EPM, porém tem alguns que não ocorrem, então é para marcar os que possivelmente pode ocorrer. Na questão 3, é para assinalar o método diagnóstico de eleição, que eu citei nessa apresentação. E na questão 4, é para marcar a alternativa que não é um diagnóstico diferencial para a EPM, né? Eu citei várias doenças que é de diagnóstico diferencial, é para você marcar que não é.
Na questão 5 é para marcar alternativa falsa sobre a PM. Tem várias coisas aqui que eu citei durante a aula, durante a apresentação, mas é para você marcar a falsa, certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida podem me procurar.